O senhor que estava lá, acompanhando de perto, no gramado, esse clássico aí, deu pra sentir a falta de energia do time do Corinthians, Grilles? Uma falta de rotação tremenda, né, Lima? O Corinthians teve toque de bola de 2 minutos e 47, até o momento do escanteio, e ali sai o gol e tira um pouco daquela ansiedade por marcar gols da equipe do Santos, e a partir daí é um passeio, porque é igual a música da Pitty, pane no sistema, alguém me desconfigurou, porque os 3 jogadores de meio campo não apareceram na partida. Você foi no passeio? Oi? Você foi no passeio? Eu fui no passeio lá, rapaz. Gostou? Olha, vou te falar, ontem foi dia dos professores e o Corinthians recebeu uma aula na Vila Belmiro ontem. E assim, os 3 jogadores de meio campo, pouco efetivos, o Ranieri a saída de bola ontem do Corinthians parecia categoria de base contra profissional. Porque o Corinthians batia e voltava. Eu falei muito do João Schmidt, porque quando a bola tentava chegar no Breno Bidon, o João Schmidt já vinha lá, roubava e já tinha melhores posicionados ali o Zé Rafael e também o Barreal. Mas o Maicon ontem, completamente fora de contexto, um jogo desse não era pro Maicon. Você pode falar que o Rian tem baixa qualidade, e ele tem até uma restrita qualidade, mas ele é jovem, corre muito mais que o Maicon. E ontem o Maicon ficou assistindo o meio-campo do Santos jogar. E o Corinthians precisa arrumar muito, e a gente já vem falando bastante sobre isso, a brecha que fica entre o Mateuzinho e o Tchoca. Pode entrar também o André Ramalho também, mas o encaixe de marcação ali naquele setor, que já foi explorado por Flamengo, já foi explorado por Mirassol, e ontem foi explorado pelo time do Santos. E olha que o Escobar nem subiu muito, nem foi ali numa jogada em profundidade naquele setor, mas só que a brecha continuou ali com o Guilherme atuando naquele setor. E no segundo tempo, quando entram Memphis, Garro e 2 garotos que entraram muito bem na partida, André Luiz e o Kaique, né? Saiu o Guinegão, jogou muito mal, até perguntei ontem pro Lucas Silvestre por que o Guinegão, que era o único que estava correndo ali, saiu. Ele falou que foi pelo péssimo desempenho do Guinegão ontem na partida. Então o André Luiz jogou muito bem, o Kaique jogou muito bem, e ali com o Garro e com o Memphis, é claro que o time acelerou a troca de passes, teve ataque da equipe do Corinthians, e me arrisco a dizer que se aquela bola da trave entra e faz 3-2, o estádio já estava sentindo uma pequena, ligeira superioridade numérica no ataque e pressão da equipe do Corinthians. Bem baixa pressão. Se aquela bola entra, o 3-2 seria uma outra recomposição de partida. Não sei se o Corinthians ganharia o jogo, mas iria trazer ali, pelo menos nos últimos 15, 20 minutos, ali, quem sabe, um problema a mais que o Corinthians não apresentou durante o jogo. Mérito do Santos e uma péssima atuação do Corinthians que liga o alerta pro futuro. Por isso que eu falo, tem que ter intensidade pra jogar. É isso aí, Quero. Você tem razão, rapaz. tem razão. Mas me surpreendeu muito esse comentário do Sgrilles aí. Por quê? Porque eu achei que ele ia falar que o Corinthians estava bem no jogo, né? Foi bem, mas o que atrapalhou o Corinthians foi a risadinha do Memphis ali no banco de reservas. É verdade. Mas aí Eu fiquei esperando isso, ontem porque... o torcedor se apegou a coisas pequenas. A risadinha, tiraram um framing ali de uma risada do Memphis, que pode ser a qualquer momento, pode ser com 0-0. Ali colocaram ali a risadinha dele. Colocaram ali a solado pra ser com 0-0, tinha que ter sido até os 3 minutos do primeiro tempo. Olha, não foi eu no não 0-0. morro de amores pelo Memphis e todo mundo sabe disso, mas nessa eu vou ter que defender porque tiraram um framing aí, você pode colocar ali a qualquer momento. Tem alguém do lado rindo junto com ele, então você não sabe o que foi falado. Não sabe se alguém soltou um pum ali na hora e ficou fedido, você não sabe. Lá vou eu de novo contra os 3 aí. Porque não é possível que vocês achem isso normal. Agora falando sério. Não, cara, mas É verdade. que Você hora? tem que botar... Vamos fazer o seguinte, então, Costa. Deixa os reservas no vestiário. Você coloca um monte de boneco de cera no banco, que daí eles ficam impassíveis, imóveis, sem respirar. Não, mas eu posso colocar minha tese aqui? Ou... Se for curta, pode. Não, é lógico que vai ser curta. Então, por favor. Longo só o goleiro. O que disse, qual foi o principal assunto no pós-jogo, nas coletivas dos 2 técnicos, meu caro Adrilles? Falta de intensidade, Qual a falta de palavrinha? energia. Atitude, não é? Atitude. Isso é uma atitude legal de um jogador que ganha... Porque assim, a gente tem que pensar... É que o torcedor, ele vai pegar esse recorte e vai Lima, colocar eu vou ali, Olha, escolher um eu negócio tô já volto aí, Não, depois eu tô dessa. Olha que eu tô defendendo o Memphis, hein, André? Você tem que bater palma, eu vou velho. ali, Eu tô vou dar uma defendendo volta o na Memphis. rádio, Vocês depois eu estão volto. sendo tão irônicos quanto Porra, a Lima, risada se do liga, Memphis cara. perdendo, ganhando milhões Não, mas volta aqui, eu tô no defendendo banco de o Memphis, reserva vai sem embora. entrar, sem ajudar o time dele, dando essa risadinha aí na cara
da torcida corintiana. Um cara que não joga pela seleção dele, não joga pelo time. E eu concordo com você. Então, Eu concordo, o cara já não trouxe joga, um. Já tá 2-2 na bancada. Aliás, 2-1, porque o outro abandonou aqui. É a mesma atitude que o senhor Ranieri teve com a gente aqui no tempo de jogo. É a mesma coisa do Memphis no banco dando risada. Concordo O time com você. perdendo, não joga a bola, joga pela seleção dele, Não. faz gol lá, é um baita de um jogador, mas com o time que paga o salário dele, ele não joga, ele dá risadinha, e não foi uma risadinha. Tem que ter atitude. Quando a gente Mas tá calma aí, aqui na calma aí. bancada... Qual que é o manual, pera aí. então? Qual que é o manual? Quando Eu a quero gente tá entender. aqui fazendo o programa, a gente não tem que ter algumas atitudes, tem que podar, tem um tipo de censura? Não. Quem tá no banco de reservas jogando por um time tem que ter também esse tipo de censura. Não pode simplesmente ficar rindo dentro de campo, mesmo que no banco de reserva, da cara da torcida. É isso. Agora, E assim eu calo os três, porque não há argumento. Você de Contra fato- fatos não há Não, argumento. você me deixou catatônico, de fato. Eu estou. Não tem palavra, Eu tô não tem paralisado pra argumento, argumentar. é isso. Porque assim, você misturou tanta coisa. Por exemplo, você falou assim: o cara que ganha, o que o Memphis ganha. Então quer dizer que o que ganha, sei lá, até 300 mil ali pode rir. Não. Aí se ganha mais de 300 já não, Não, pode. não, assim. Olha a cara do Dieguinho É que ali, só ó. piora, Olha ó. o Dieguinho, Peraí. o Dieguinho tá sério. Você sabe por que que Dieguinho tá aconteceu sério. isso? Você sabe o que foi essa foto? Memphis olhou pra trás do gol do Santos, lá do gol do Corinthians, e viu o Sgrillis. Aí ele riu. Falou, olha lá. Falou, ele olha tá lá, aqui. trouxa, tá falando quem de tá mim, aqui. eu tô aqui, ó, cagando pra ele. Não, Eu mas acho que é ontem eu atitude. vi, ontem, por exemplo, eu tava apresentando o jogo, nos vestiários da Energia, no final do jogo, o seu De Paula, mas deu um chilique de 10 minutos falando do Memphis. Chilique, saiu das tamancas, se descabelou pra falar do Memphis. Chupa. Xingou, berrou. 10 minutos arrebentando com o Memphis. Aí eu entendi por que esse senhor do meu lado fala isso também. É lógico, ele é influenciado pelo De Paula. É influenciado. Claramente influenciado O seu pelo De De Paula Paula. influencia, má influência. É visível. Isso chama má influência. Que o Memphis, cara, não entrega nada no Corinthians. Isso aí eu tenho que concordar com o Postinho. Meu Deus, Postinho. Os três concordam, só Eu que tenho você que dá o concordar. braço à Não, torcida. três o cara. Você é gigante, Eu tenho que você é concordar gigante. que ele joga muito mais lá do que aqui. Aqui ele entrega pouco. Desde que ele subiu na bola, ele agora cai de bumbum no chão porque ele não joga nada. Mas esse negócio do sorriso aí é meio fora de contexto. Quando tiraram de contexto ontem também, é claro, corintiano não usa verde. A solado da chuteira do Angileri era verde. Isso sem a besteira. Agora tá Isso é explicada a besteira. derrota É isso. a derrota do porque Aí pegaram a vários somatória, contextos, a ó. somatória Gramado é verde. do sorriso do Memphis com a chuteira verde do Angileri, Pronto, aí exato. resulta, mas também Na falta claro. de energia. Agora, Entendeu? sabe o que é mais curioso? Analisando o jogo, vamos lá. O Corinthians, ele não jogou os primeiros 45 minutos. Nada, zero. O Memphis estava no banco, tá? O Memphis não estava jogando. Aí o Silvestre falou assim, eu vou tirar o Guinegão, porque o Guinegão estava abaixo. Quem que não estava abaixo daquele time? Todo mundo. Sinceramente, quem que não estava abaixo? O Guinegão estava vindo aqui, né? Eu não sei se agora ele foi o escolhido, mas ele jogou 46 minutos contra o Corinthians, jogou 62 minutos contra o Mirassol, ou seja, foi substituído no início do segundo tempo. Contra o Inter ele joga 81, mas porque ele faz o gol. Aí ele joga contra o Flamengo 69, ele dá assistência. E aí você volta antes contra o Fluminense 63. Ou ele não tem condição de aguentar os 90 minutos, ou não sei o que tá acontecendo. Só porque teve um jogo que eu vi ele cansado nesse tempo todo. Contra o Mirassol. Porque ele tava cansado mesmo, que ele mesmo chegou lá e pediu pra ser substituído. Porque das outras vezes, ali, até o Dorival falou, acho que se for no jogo contra o Flamengo, ele falou assim, esse menino ainda precisa ser lapidado. Ora, é o único cara que mostra vontade, correria ali em alguns dos momentos do jogo do Corinthians. E todo E o jogo ele é problema não foi substituído. intensidade? O problema não foi intensidade? Então, é o cara que tem intensidade Foi a ali, minha é o cara que se pergunta ontem. entrega. Eu perguntei, é o cara que te oferta correria, marcação e tenta alguma coisa diferente no ataque, hoje ele sai nem aos 60 minutos e nem aos 50. Ele sai aos 45, ele sai no intervalo. E aí ele fala que jogou uma péssima partida. Nossa, o Michael jogou muito. E só pra fechar, o Corinthians ele melhora com as entradas dos jogadores, né? Então você citou o André Luiz e o Kaique, eles entram, mas também assim, não foi nada de extraordinário. Não, perto dos outros, jogou até um pouquinho melhor. Aí depois entra ali o Garro com o Memphis também, nada de extraordinário, mas o Corinthians melhora. Mas pra mim, o Corinthians só melhora no jogo porque o Santos mete um 3-0 e tira o pé. Tira o pé. Então eu acho que é muito mais a postura do Santos, que começa a fazer
modificações para se defender e garantir o resultado do que propriamente mérito do Corinthians de, fiz as modificações, mudei minha postura e agora vou buscar o empate e a virada. Então, assim, uma das piores partidas, agora há pouco apareceu aqui um comentário, né, do YouTube que o Cowboy colocou na tela, falando que o Corinthians não joga fora de casa. E esse é um problema, a gente destaca aqui, ó, o Dorival, lá naquele título de 2023, na Copa do Brasil, o São Paulo foi ganhar fora de casa no último jogo que fez fora de casa no Campeonato Brasileiro. 1-0 contra o Bahia, gol de Caio Paulista. Mas até vinha conseguindo resultados, né, Rani? Contra o Inter Contra fez o um bom Fluminense, jogo. contra o Inter. Contra o Vasco também surpreendeu, né? Ninguém esperava. Mas só que é resultado e não é desempenho. O Corinthians muitas vezes conquistou vitórias nesse campeonato sem jogar bem.